Muito boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Thiago. Amigos, hoje é dia 6/7/2026. Eu passei por aqui só para estar trazendo para vocês um vídeo muito importante. É um vídeo longo, porém um vídeo informativo. Eu achei importante estar trazendo para vocês porque tem gente que não participou dessa reunião ainda, a reunião informativa, que aconteceu hoje lá na Praça Ramos de Azevedo, lá no centro, bem próximo ao Teatro Municipal. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para as pessoas que não participaram da reunião, as pessoas que estão distantes, que não puderam frequentar ainda a reunião. Então é isso, não saiam daí que o vídeo está apenas começando. Para assinar uma documentação, confere? Todo mundo tem a pastinha? Todo mundo assinou? Olha, não assinou, não tem problema, tá? Algumas pessoas naquela época desistiram. Então a gente, como foi um momento muito confuso, porque muita gente foi chamada ao mesmo tempo, foi tudo muito rápido, a gente optou em chamar novamente as pessoas para explicar para elas, né? Então quem desistiu naquela ocasião, a gente está chamando novamente para ter a chance de desistir da desistência, tá? E aí eu vou explicar tudo isso para vocês hoje. O Residencial Città, ele é um condomínio muito grande, né? São 2.000 pessoas dividido em três é um grande empreendimento dividido em 3 condomínios. Cada condomínio tem mais ou menos 10 a 12, 14 torres. Então as pessoas, essas 2.000 vão ser chamadas aos poucos, tá? Vocês são os primeiros, né, da fila desses 2.000, então vocês estão sendo chamados primeiro, que é para o condomínio Città 1, que é o que vai ficar pronto primeiro. Na verdade ele já está pronto, né? Então a gente já iniciou a atualização cadastral, que é para ver como que está a situação da família, a documentação, e em muito breve eu acredito que vocês já se mudem. Por que eu falo muito breve? Pode bater palma, não tem problema não. Não precisa ficar tímido para bater palma não, pode expressar felicidade, pode expressar dúvida, pode expressar tudo, tá? Já tá no gramado, né? Dá um, que é na rua Forminho. É isso? Você mora lá perto? Foi lá pra ver mesmo. Isso aí. Quem ama cuida, né? Nessa aí, fala da namorada. Não entendi a pergunta. Não, os apartamentos são iguais. São iguais, tá? Talvez mude a disposição em tamanho. Às vezes muda assim, um tem um corredor para chegar nos quartos, outros quartos são um do lado do outro. Então é uma mudança que dá 1, 2 metros de diferença, mas os cômodos em si são iguais, né, de tamanho. Todos são 2 quartos. A gente vai mostrar tudo isso, tá? Vamos combinar o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final, porque tem muita coisa que vocês vão perguntar agora que já está aqui para eu falar. Aí no final... Eu quero fazer uma pergunta. Meu filho deixou o telefone e ninguém passou nada pro meu filho, né? Tá. Eu queria saber se eu posso levar o meu filho. Não pode levar. Levar como assim, para morar com a senhora? Levar para morar porque nasceu o bebê, então ele tem um bebezinho. Ó, vamos lá. Primeiro tem que ver por que seu filho não recebeu, tá bom? Não, vai assim, ter um telefone aqui, a senhora vai ligar e perguntar, ou ele mesmo. Não, eu tô falando se eu posso levar meu filho para morar. Pode. Ah, obrigada.
Vocês podem morar com quem vocês quiserem, gente. A gente não se mete nisso, tá? Então eu vou explicar bastante coisa aqui hoje. No final, quem tiver pergunta que serve para todo mundo, pode fazer. E quando for uma pergunta muito individual, que não quiser, não vai dar para aguentar, aí a gente fica para responder, né? Mas a gente evita, porque senão a gente sai daqui também muito tarde. Nem todo mundo mora perto, né? Tem que pegar às vezes transporte, enfim, aí vai ficando perigoso. Então a gente tenta dar uma acelerada, tá? Mas ninguém pode ficar com dúvida, tá bom? Se não der para responder hoje, liga. No dia da atualização cadastral, todo mundo já está com os dias agendados aí. Vocês vão poder também perguntar, tá bom? Não fiquem com dúvida, não assinem nada com dúvida, não decidam nada com dúvidas. Tudo bem, gente? Então, assim, são 3 condomínios. Cita 1, cita 2, cita 3. Pode acontecer de quem está aqui hoje foi chamado para o cita 1, mas pode acontecer de não ir para o cita 1. Por quê? Às vezes as pessoas estão com a documentação toda escangalhada. E aí tem que ir atrás de documentação, tem que ir atrás, não vai, não volta, não aparece nunca mais, a gente tem que ficar chamando. Essas pessoas a gente vai jogando para o final da fila e chamando o próximo. Porque a gente não pode ficar com o empreendimento com 800 apartamentos pronto, esperando alguém que não deu retorno sobre a documentação. Então a gente tem que fazer a fila andar. Tá? Então pode acontecer isso. Ah, entregou e eu estava lá, não fui chamada. A gente tem que ver o que aconteceu com a sua documentação. Certo? Então são alguns avisos bem importantes que eu já prefiro dar agora no começo, para vocês estarem bem cientes. Quanto mais você demorar para levar o documento, menor a sua chance de ser chamado agora, já, para o empreendimento. Então hoje é uma reunião de entrada, em que vocês estão com uma vinculação, ou seja, vocês estão indicados para esse empreendimento. Não significa que vocês já estão aprovados, tá? O que vai aprovar é a documentação de vocês, é a análise da documentação de vocês. Então, em 2024, quando vocês saíram de lá com a pastinha, lá tinha uma relação de documentos, não tinha? Vocês já tiveram aí 2 anos para dar andamento em alguns documentos, deixar já tudo ali no esquema, certo? E aí, no dia que está marcado, vocês vão levar. A gente vai abrir de novo aqui a relação de documentos, para que se alguém tiver dúvida, lembrar. Como que eu tiro isso? Se eu não tenho aquilo, a gente vai orientar direitinho, tá? Então, no dia da atualização, leva o que tem. Ah, eu não tenho tudo. Leva o que tem. Lá, a gente vai olhar a situação de vocês e identificar exatamente o que está faltando. E aí você vai sair lá do primeiro atendimento ou com o cadastro já atualizado e tudo ok, só esperar o próximo passo, ou com uma data de retorno para trazer a documentação correta novamente, certo? Não faltem nesse agendamento, é muito importante que vocês não faltem, porque quando falta, vai atrasando cada vez mais. E aí, a gente pode chamar vocês até 3 vezes. Essa já é a primeira, aliás, já é a segunda, né, Renata? Chamou a primeira, não veio. Chamou a segunda, não veio. Chamou a terceira, não veio. A gente substitui. Porque, como eu disse, a gente não pode ficar correndo atrás do povo, né? Então, tem gente que troca telefone, não avisa. Troca e-mail, não avisa. A gente manda carta, manda telegrama, publica no Diário Oficial. A gente faz de tudo para achar vocês. Às vezes manda para liderança, né? Dependendo de alguns bairros, tem liderança. Ter 3 vezes a gente não conseguiu de nenhuma dessas formas, aí vocês vão ser substituídos. Então já conta pro coleguinha, não serve mais para vocês, vocês estão aqui. Apesar que na documentação a gente continua esse processo, né? Então às vezes a pessoa vai lá, tá devendo um documento, aí nunca mais volta. A gente entende como desistência tácita, ou seja, você não precisa falar que você desistiu. A sua ausência faz a gente entender isso. Tudo bem? Então não sumam. Se alguém mandar mensagem para vocês da equipe social, perguntando, cadê seu documento? Responde, gente. Não é porque vocês não têm, vocês têm que ficar no silêncio, tá bom? Dá um joinha, né? Manda um sinal de fumaça, dá uma prova de vida, mostra pra gente se estão interessados. Beleza? E aí a gente vai conversando, né? Então vamos lá. Pra onde que eu aponto? Onde é que tá o negócio? Computador?
Pra cá mesmo? Deixa eu ver ali. Não. Não tá sem tempo. Mas vamos seguir enquanto vai. Daí depois eu volto e vejo o que eu esqueci de falar. Acho que já dá para perguntar, né? De que área vocês são aqui? Aqui tem alguém de Heliópolis? Nada, né? Tem gente de bastante lugar, né? Tem gente do Boqueirão, tá? Tem gente de São Pedro Liviero. Ok. Quem mais que eu não perguntei, que eu não vou lembrar de cabeça? Gaivotas, que é Viana das Gaivotas, né? Tá. Vila Prudente. Palma de Santa Rita. Como? Palma de Santa Rita. Palma de Santa Rita. Quem mais? Muito bem. Vocês recebem auxílio aluguel? Recebem? Sim, eu não recebo Tá. não. Não tem problema. Assim, a maioria recebe, outros não. Cada um com uma situação. Mas a pessoa foi excluída porque não sacou, porque não recadastrou, né? Por causa do contrato, né? Que eu não consegui a casa para alugar. Em São Paulo. Aí eles cortaram. Tá, é isso aí. Tem que morar em São Paulo. Por que eu tô perguntando, entendeu? Por que eu tô perguntando auxílio aluguel? Quando vocês receberem um apartamento, entrou, mudou, aí o auxílio aluguel vai ser cortado. Até lá, até vocês mudarem, aliás, assinarem o contrato, né? Porque às vezes a pessoa assina e não muda nunca, aí a gente vai cortar. Até assinarem o contrato, podem ficar tranquilos que vocês continuam recebendo se tudo estiver dentro dos critérios, tá bom? Oi? Só dentre as leis, né, que regem o atendimento habitacional do programa Pode Entrar, o detalhamento do cronograma das atividades, ou seja, quais as próximas atividades, as próximas etapas que vocês vão passar, tá? E o planejamento aí também das ações que vai acontecer junto com vocês. Este empreendimento residencial Città e alguns outros que a Prefeitura está entregando, aliás, todos que a Prefeitura está entregando atualmente, fazem parte do programa Pode Entrar. Vocês já ouviram falar desse programa? Quando vocês falam em 2024, acho que foi até o lançamento do programa, né? O Pode Entrar, gente, ele é um programa que tem várias modalidades, tá? Para atender. Para que ele veio, Pode Entrar? Para simplificar esse chamamento. Antes não tinha, assim, muitas normativas, muitas legislações que davam organização para essa forma de atender as pessoas. Então, Pode Entrar veio com esse objetivo, tá? Tem luzinha esse aqui? Muito bem, a Sandra desligou o negócio. A luz aí é boa, hein? Vai ser luzinha. Então, ó, aqui tá as duas leis. Vocês podem baixar elas pela internet. Será que eles estão fazendo certo? Será que o que me disse ela tá pegando no meu pé ou não? Então a gente tem a lei e o decreto, ambos municipal de 2021. Tem um outro decreto que está aqui, que eu não sei porque ele não está aqui, enfim, mas ele é de 2022. Eu posso falar o número agora para vocês anotarem, tá? Porque não está ali, mas é o 61282 de 2022. Esse decreto, ele também fala do Pode Entrar e ele traz a classificação das pessoas. Como que as pessoas vão ser chamadas? Que é o quê? Quem foi? Quem começou a receber o auxílio aluguel primeiro, né? Então, do mais antigo para o mais novo, o tempo de remoção e tem critérios de desempate. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes a pessoa fala, por que o meu vizinho não foi chamado? Tem que ver qual é a condição familiar do seu vizinho, que são esses critérios de desempate. Tem que ver a data que ele foi removido. Foi no mesmo dia que eu, mas será que ele começou a receber o auxílio aluguel no mesmo dia que você? Porque essa pessoa não entrega a documentação toda. Então, quanto mais demora para receber, vai caindo na classificação, tá? Então, é esse decreto que eu falei para vocês. Depois, se precisar, eu repito. E aí, o Pode Entrar, ele tem diversas modalidades. Construção direta, parceria com
com as ONGs, né? A gente fala entidades, pode entrar entidades. E a de vocês, desse citar, é a aquisição de unidades habitacionais no mercado privado. O que isso significa? A construtora construiu para vender para qualquer pessoa. Mas antes de vender, a prefeitura foi lá e fez uma oferta. Olha, eu tenho muitas pessoas para atender e eu tenho interesse em comprar esse prédio aqui. Por quê? A gente tem muitas famílias que foram removidas do entorno desse prédio. Você me vende? A construtora fala, vou ver. Aí a prefeitura vai perguntando para várias construtoras, publica no Diário Oficial, as construtoras se inscrevem. Se elas forem aprovadas, aí a prefeitura compra essas unidades e repassa para as famílias, tá? Então vocês vão ver que são empreendimentos diferentes de quando é um empreendimento construído pela prefeitura. Diferente porque todos têm apartamento, tem elevador, mas o layout dele, a carinha dele, as áreas de lazer são diferentes, né? Porque são condomínios que inicialmente foi projetado para vender para a população independente de atendimento habitacional pela prefeitura, tá? Ou o que eu quero dizer, é um condomínio mais completo, boa parte são menores o tamanho dos apartamentos, porque hoje em dia está ficando tudo pequenininho, né? Vocês devem acompanhar as matérias na televisão, tá? O valor é quanto, moço? O valor do quê? Do apartamento. Nós vamos chegar lá, tá bom? Aliás, de qualquer coisa, nós vamos chegar lá. Não, porque ele fala assim, pode entrar, mas não fala o valor. E não fala se pode ficar, né? Tá. Então, antes de falar do valor, vamos falar do Citar Vila Prudente, tá? Vocês conhecem alguém que já foi atendido pelo Pode Entrar? Não? Ainda ninguém entrou, né? Vocês vão entrar, vai ter o que contar aí para o povo. Ó, ali tá o endereço, né? Então é na Rua Formil, no Jardim Panorama, que é pertinho da estação de metrô Camilo Haddad. Essa estação, para quem não conhece pelo nome, é aquele monotrilho que vai até Sapopemba, sai da Vila Prudente, sabe onde é? O metrô que anda por cima lá, naquele canão, monotrilho, tá? Então ele sai da estação Vila Prudente e aí tem a Camilo Haddad, dá uns 20 minutinhos andando, já é o empreendimento, tá? E todo apartamento que é entregue para a população, por lei, eles precisam vir com unidades adaptáveis para pessoa com deficiência, ok? Lá, essas unidades para pessoa com deficiência são no térreo, né? Por uma questão óbvia, né? Tem que ser no térreo, porque se faltar o elevador, como é que a pessoa, né, acessa? Ou citar especificamente tá, gente? São 10 blocos, 10 torres dentro de um mesmo terreno ali, tá? Cada torre tem mais ou menos 9 a 10 andares. Então já vão pensando, eu quero morar lá na altura. Não, eu quero morar aqui embaixo. Já vai pensando que vocês vão poder escolher, tá bom? Quais são as áreas de lazer que tem? Eu não vou falar tudo, mas assim, tem salão de festa, tem parquinho, com vários nomes os parquinhos ali, né? Vocês vão ver lá, Play Kids, Play Baby, Brinquedoteca. Vamos botar tudo no saco do parquinho, né? Para diversas idades. Então tem parquinho desde criancinha bem pequenininha até para adolescentes, né? Cada um com a sua característica. Tem praça de jogos, tem academia. Vai ter parquinho, sei lá. Estacionamento não tem, né? Aqui tá escrito que tem estacionamento. O estacionamento, gente, esquece que não existe estacionamento para 800 carros, né? Como tem 800 unidades. Tem 795 unidades, para ser mais exato. Tem algumas vagas de estacionamento que ainda será decidido o que vai ser feito com ela. A gente indica algumas coisas, tá? Mas quem define são vocês. Uma das últimas etapas, antes de vocês mudarem, é definir o regimento interno, ou seja, quais serão as regras do condomínio. Algumas regras já existem, já foram publicadas, que são regras básicas de qualquer condomínio. E aí depois vão ter outras que vocês podem decidir.
tá? Então, no regimento interno, vai estar dizendo lá quais são as regras de uso do estacionamento. Algumas regras são inegociáveis, por exemplo, que tem que ser destinado, tem que ter uma reserva de vaga, né, para pessoas com deficiência e para idosos. Essas vagas não se mexem, porque a lei não permite. Mas vocês vão dizer, tem mais pessoas do que vaga com deficiência, tem mais idosos do que vaga, quem é que vai usar? Tudo isso vocês vão decidir em votação, tá? Vai ter uma votação para isso, junto com o corpo diretivo, que eu vou explicar daqui a pouco sobre ele. Aqui algumas fotos, né? Então, o que é uma brinquedoteca, que é para criança menorzinho. Essa é a portaria. O senhor que foi lá, bate? Tá assim? Tá não? Já tá com essa carinha. Tá. Tá. Então essa é a frente de onde vocês vão morar, tá? Tem bicicletário, tem ali espaço office, que é para quem trabalha em casa, precisa de quem faz home office, né? Precisa trabalhar com mais sossego, longe da criança. E aí pode descer lá para o espaço escritório, área para cachorro, salão de festa. Tem área para gatinho, né? Porque meu filho tem dois gatinhos. Vai dar pra levar. Gatinho, não sei se porque o gatinho foge, né? O cachorro é muito frequente. Não é cachorro não, é gatinho mesmo. A gato vê um rato, a briga é feia. Aí são fotos, tá, gente? Realmente do que vocês vão receber, tá? Aí tem espaço Ting, né? Que é para os adolescentes. Tem a praça de convívio para sentar, bater um papo, vizinho. E aqui é a planta, uma das plantas das unidades, tá? Então, todas têm 2 dormitórios, banheiro, sala que dá para dividir em 2 ambientes, a cozinha e a área de serviço, que é juntinho, tá? Metragem. Metragem. Posso ficar devendo essa informação para vocês? Vou dizer por quê. Eu não tenho certeza exata, mas é entre 36 e 40 metros quadrados, tá? Então, quando eu falo, eu vou ficar devendo, a gente vai ter momentos para isso. Aí eu trago a medida exata, tá bom? Inclusive, amanhã a gente vai estar lá, com toda a equipe. Falaram que é de 33 a 43. E 40 metros quadrados. Aqui é o apartamento modelo, né? Que eles decoram para vocês terem uma dimensão melhor do tamanho, com TV, com a mesa. Vai. Aqui é uma planta, né? Do condomínio. Então, ó, tá vendo? Aqui é um bloco, aqui é outro bloco, tá? Esse aqui tem, eu acho que 14 blocos, se eu não me engano. Esse é o bloco 13. Aqui, ó. Aqui é estacionamento, tá? Que é o número 15 aqui, ó. Então veja que só tem aqui e aqui de estacionamento. Não dá, não é para todo mundo. Biblioteca não tem não, né, moça? Biblioteca não. Para as crianças, né? Não tem. Não, mas provavelmente deve ter alguma outra próxima ali, porque a Vila Prudente tem muitos recursos, tem muita ONG, tem céu, tá? A rua, tá? Rua Formil. A entrada é aqui, pelo bloco, perto do bloco 15, aliás, perto do estacionamento. Vocês vão receber tudo isso antes de escolher. Vocês vão poder visitar, a gente espera que sim, porque esta construtora costuma deixar. A gente já entregou outro empreendimento dessa construtora, que é a Tenda, e eles não têm nenhuma objeção. O que a gente precisa ver é como que a gente organiza 795 pessoas para ir visitar essas unidades sem correr risco, porque são espaços com obra, se vai dar tempo, mas a gente vai fazer de tudo para vocês irem. Caso não dê certo por algum motivo, a gente vai passar vídeos, vai fazer aqueles voos de drone para ver por cima, a rua do lado, a rua em volta, a janela da vista para onde que bate sol. Os arquitetos fazem toda essa aulinha para vocês poderem escolher sabendo o que estão escolhendo, tá? Gente, eu vou deixar as perguntas para o final, pode ser? Tá bom?
Eu tô vendo que tem bastante gente levantando a mão, senão a gente não caminha, né? Vai ficar muito tarde. Bem, então quem são as pessoas que foram selecionadas para estar lá, né? Uma coisa eu já adiantei, pessoas que foram removidas, que estão ou estiveram uma época recebendo auxílio aluguel, né? Vocês ainda fazem parte de um grupo que estão há 10, 12, de 8 a 12, 15 anos recebendo, né? A espera acabou, né? Então, daqui para frente a expectativa é que as pessoas não fiquem tanto tempo, porque a gente está tentando zerar, tá? Depois que terminar o CITAL, eu acho que a gente chega mais ou menos no ano 2022 de remoção. Então as pessoas vão ficar bem menos tempo, tá? Justamente por conta dessa possibilidade de comprar o que já existe pronto, né? Não ter que esperar construir do zero, tá? Então, são as pessoas que foram removidas das áreas, né? Tem um decreto que eu falei para vocês. Famílias, qual é a renda, né? Quais são as famílias? Qualquer família que foi removida? Não, tem algumas condições. Então, é família que ganha de 0 a 6 salários. Este 0 a 6, ele é dividido em 2 grupos. O grupo 1, que são famílias até 3 salários mínimos, e o grupo 2, que é de 3 a 6 salários mínimos, tá? Então, vocês façam as contas aí. O salário mínimo está 1.600 e alguma coisa, que eu não me lembro quanto. Vezes 3, ou vezes 6, ou vezes 4, e aí vocês vão ver se vocês se enquadram, tá? Você não tem como eu perguntar depois, senão eu vou acabar esquecendo. Quem recebe mais pouco, acaba ficando por último? Mais pouco quanto? Acaba ficando por último. Valor que recebe? Acaba ficando nos apartamentos. Tá vendo? É por isso que eu falo, vamos esperar, porque eu vou falar disso. Ai, não desculpa. Quase todas as perguntas eu tenho certeza que tem aqui, mas eu vou falar, tá? Mas já digo que não tem nada a ver, tá? A ordem de escolha não tem nada a ver com a renda, tá bom? Pode ficar tranquilo. E aí, gente, tem 2 critérios aqui que são extremamente rigorosos, eles são inegociáveis. Quais são? Pessoas que não tenham nenhum outro imóvel em seu nome, ou não tenham sido atendidas já por algum atendimento habitacional. Então, lá no passado eu recebi, ou ganhei, ou fui sorteada, não importa, um apartamento da Coab, da CDHU, se da Minha Casa Minha Vida, se já foi contemplada por algum atendimento habitacional, não vai ser de novo. Mas eu vendi porque eu não gostava. Paciência, você já teve sua vez, né? Prefeitura não dá outra chance. Não faz sentido, né? Tanta gente precisando de atendimento e a pessoa querendo ser atendida 2 vezes. Não existe, tá? E também pessoas que já tenham imóveis em seus nomes, né? Ou que tenha imóvel, ou terreno, tá? Qualquer coisa que tenha nesse sentido de residência, né? Que vá morar, vá comprar, tá quase fechando um negócio, que é o promitente comprador. Como que a gente fica sabendo? A gente faz uma pesquisa, tá? Então, a Coab pesquisa, a Prefeitura pesquisa em tudo que é sistema da Caixa Econômica, sistema bancário, cartório, feito uma pesquisa sobre a existência de imóveis no nome de vocês e de alguém da composição familiar. Da fulana, apareceu um imóvel aqui no nome do seu marido, do seu filho, no seu nome. E aí, o que a senhora tem a me dizer? E aí ela vai explicar a situação, tá? Algumas situações a gente consegue reverter. Algumas, muito poucas. E eu não vou nem falar quais são, né, para poder não me estender muito, até porque não é a situação da maioria, é um caso ou outro que aparece, né, e aí a gente conversa individualmente. Se a pessoa não tiver mais o imóvel, a gente vai pedir a documentação que comprove, por que não tem mais, depende muito do motivo, tá? Uma coisa eu já adianto para vocês, muita gente já teve o imóvel, e aí, na hora de uma separação, esse imóvel fica para outra parte, né? O ex ou para ex. Só que aí não legitima isso no papel, entendeu? Pode fica aí com o apartamento, mas não tira do nome, então não adianta nada. Então, se tiver alguém aqui passando por processo de divórcio, né? E esteja nessa situação de dividir bens, e se você estiver abrindo mão desse bem em nome do seu ex ou da sua ex,
Fala para o juiz escrever lá na sentença da separação que os bens do casal, apartamento XYZ, vai ficar com fulano, com a ciclana, sem receber nada em troca, entendeu? Tá assinado. Já arruma a situação aí, tá? Para não ter problema. Tem que se abrir mão sobre o juiz. Financiamento. Qual o prazo de financiamento? Vocês vão ter até 30 anos para pagar, ok? Quem pagar uma prestação maior vai pagar em menos tempo. Quem pagar uma prestação menor vai pagar em mais tempo. Tudo bem? O que define o valor da prestação? A renda de vocês. Então vocês têm uma renda, né, que vocês vão comprovar, e esta renda, em cima da sua renda, vai ser considerado um valor de 15%. Esses 15% vai ser o valor da sua prestação. Então quem ganha R$1.000 vai ter 15% em cima de 1.000. Quem ganha 3.000 vai ter 15% em cima de 3.000 e assim por diante. Parcelas fixas, tá? São corrigidas anualmente, aquela correção do IPCA, né? PCR, enfim. Não. Tem um índice que corrige, mas não é muita coisa, tá? Eu acho que é IPCA, né? É o índice de preço ao consumidor, né? Quem ganhar 1.800 não vai perder o apartamento. Não vai perder o apartamento, tá? Vai conseguir ter o apartamento sim. Mas nós vamos chegar numa outra questão daqui a pouquinho, tá? Sobre os custos. Então, assim, qualquer unidade que a prefeitura entrega, seja na modalidade pode entrar, seja num outro que a gente chama de TPU, o valor é o mesmo, 15% em cima da renda. Tudo bem? Vezes 30 anos. E aí, não vai chegar no valor do imóvel, pode ter certeza que não. O valor do imóvel, este valor de financiamento, às vezes ele não atinge o valor do imóvel. É por isso que se você for comprar um imóvel no mercado privado, você tem que ter o quê, gente? Oi? Entrada. Você tem que ter uma entrada. Esta entrada, vocês não vão precisar dar. Tá? Vocês não vão tirar nenhum dinheiro do bolso até o dia de mudar. Depois é só a prestação dos 15% em relação ao imóvel, ao valor do apartamento. Ah, mas e se não atingir? Aí é essa outra coisa aqui, ó. Subsídio, né? Eu não vou ler essa frase toda, mas o que é o subsídio? É uma parte do valor do apartamento que a prefeitura repassa para a construtora. E o restante é você que vai pagar com a sua prestação de 15% da sua renda. Deu para entender? Não recebe. Faz de conta, não sei quanto vale o apartamento, mas faz de conta que o apartamento vale, vou pôr bem baixinho assim, para não dar confusão, 20.000. Aí você vai financiar. O valor da sua prestação vai ser tão baixinha que não vai chegar em 20.000. Então o restante... Para chegar nos 20.000, a prefeitura vai dar direto para a construtora, que é a dona do apartamento, hoje. Entendeu? Que dinheiro, gente. A prestação é a renda que você vai declarar, tá? Mas nós vamos falar disso ainda. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Então saibam que, olha, duas coisas importantes que eu já falei aqui, que vocês precisam se preparar. É preparação, é planejamento, é olhar para suas contas, olhar para o que você faz na vida, para o que você está assumindo daqui para frente. Então, o que vai acontecer com a finança aí? 1, não vai ter mais que pagar aluguel. 2, não vai mais receber o auxílio aluguel. Então, é 400 ou 600 reais a menos, mas também não vai ter o aluguel, beleza? 3, você vai começar a pagar uma prestação, tá? É alta? Não é alta, porque é 15% do que você ganha. Tudo bem? Então, por exemplo, quem ganha aí, ó, o mínimo, assim, ó, 150 reais a prestação, né? Não tem como ser menos que isso. Então, 150 reais de prestação, me fala onde que tem? Não tem. Agora, você ganha mais, você vai pagar um pouquinho mais, mas também acaba antes. Tá tudo bem até aqui, gente? Então tá. Como é que vocês vão comprovar a renda? A gente vai explicar ainda hoje sobre os documentos, mas vocês já receberam uma relação, né, de documentos.
Aqui o que a gente chama pré-ocupação, ou seja, a Secretaria de Habitação, junto com o consórcio URBS, que é esse pessoal de verde que a prefeitura contrata para ficar mais no trabalho direto com a população, a gente vai acompanhar vocês desde hoje, que é o primeiro momento, a reunião de entrada, até um ano depois que vocês mudarem. Então a gente vai conversar muito com vocês, vai fazer curso para vocês, vai dar oficina para vocês. Eu estou desempregado, vai ter curso, vai ter um monte de coisa para poder ajudar vocês a começar a gerar renda, aumentar a renda, complementar a renda. Claro que depende de vocês, nós vamos dar um empurrão, né? A CDHU tem que fazer de tudo para eles não perderem esse apartamento. Qualquer lugar tem que fazer de tudo, tá? Esse aqui também. Eles estão na luta e lutou bastante para chegar onde está chegando. Aqui também, tá? O contrato vai dizer lá, quando vocês forem, vocês vão ter uma reunião só de contrato. O que o contrato vai estar dizendo? Se você não pagar 3 parcelas, a Coab vai pegar o seu apartamento de volta. É a mesma coisa, tá? Tem que pagar direitinho. Então vamos lá. Hoje é a reunião de partida. Depois de hoje, a entrega dos documentos, tá? Entregou o documento, tá tudo bem, foi habilitado, a gente vai fazer a visita no empreendimento, não necessariamente nessa ordem, tá? Aí vai ir de acordo com o calendário, com as emergências. Então vai ter a visita lá no empreendimento para vocês conhecerem, vai ter uma reunião para vocês escolherem as unidades. Como que é feita essa escolha? A gente faz um sorteio de ordem, obrigada. Então a pessoa que foi sorteada número 1 vai ser a primeira a escolher, a número 2, a segunda, entendeu? Então é um sorteio e aí a gente vai chamando de acordo com a ordem do sorteio, tá? Para você ir lá escolher o seu. A gente vai ter os procedimentos de gestão condominial. O que é gestão condominial? Pagamento do condomínio, regimento interno, eleição de síndico, abertura de CNPJ, quanto que vai custar esse condomínio, tudo é vocês que vão decidir, tudo, tá? E tudo isso a gente vai chamar vocês. Mas eu tenho que vir? Sim, tenho que vir sim, porque se a gente não tiver um número mínimo de pessoas, a reunião, algumas não pode acontecer. Se a reunião não acontecer, a gente não pode entregar o apartamento, entendeu? Em 30 anos, o valor é quanto? Depende do quanto que vai custar para a senhora. Eu não tenho como te responder isso agora, tá? Mas em momento oportuno a gente vai responder só para a senhora, tá bom? Senão eu vou ter que ficar perguntando coisas que é só seu aqui, né? Reunião de apresentação do contrato, né? Então antes de vocês assinarem o contrato, a gente vai chamar vocês para uma... reunião, gente, que não acaba mais, viu? Algumas a gente vai fazer online para evitar muito deslocamento. Quando são reuniões um pouco mais simples, a gente vai fazer online. Então, quem tem facilidade de online, olha, tá tranquilo. Quem não tem, a gente vai dando um suporte. Então já vai avisando, esse negócio de reunião online eu não sei fazer, que a gente já vai pegar seu celular, vai botar na internet, vai te ajudar a instalar o aplicativo, tá bom? Aí vai assinar o contrato, vai inaugurar e vai entregar a chave, tá bom? Então, tem várias etapas até lá, algumas são mais tranquilas, outras mais corridas. Tudo depende, gente, da construtora, né? O que eu falei para vocês? A gente pretende entregar em breve, né? Quem já fez obra em casa? Aí o profissional fala assim, em uma semana eu te entrego, não é? Quanto tempo que entrega? 2 meses, 15 dias, obra é assim. Então, às vezes a construtora chama a gente e fala, vou entregar o mês que vem, tá bom, entrega daqui a 3 meses. Tem um apartamento que tá para entregar em abril e até hoje não entregou. Sabe Deus o que acontece, é chuva, não sei o que, é greve de tudo vai atrasando, tá? Então, a nossa expectativa é que a construtora entregue para a prefeitura até setembro. E aí, de setembro para frente, a gente começa a mobilizar vocês para a mudança. Então, mas isso pode atrasar, tá? Senão daqui a pouco eu vou falar, mas a moça falou? Falei, mas falei também, né, que pode atrasar. Essas reuniões aí, esses vídeos aí, esses prazos vai até quando? Mais
Então, eu não tenho como te dizer, a nossa parte nós estamos fazendo, né? Porque assim, todo empreendimento, todo apartamento que a prefeitura entrega, gente, ela é dividida em duas partes, social e obra. Social é isso que nós estamos fazendo com vocês, que é tudo isso aqui que eu apresentei, tá? Obra é outro departamento, que é construtora, que nós, por mais que eles falem, a gente não manda, a gente não domina, a gente não define isso. Então a gente vai só acompanhando tudo que eles vão trazendo pra gente, tá? Eu não posso te dizer um prazo máximo. Infelizmente eu não posso. Acho que nem eles podem, porque como eu falei, obra pode acontecer de tudo, né? Exatamente. Às vezes tá tudo certinho, aí acontece um acidente, né? Aí falta o material, não entrega porque teve a guerra lá não sei aonde, aí faltou o aço não sei do que. É assim. Então tem que ter aí um pouco de compreensão dessa parte, tá? Mas enquanto isso a gente vai fazendo as coisas, porque a hora que falar entreguei, eu falo eu também. O pessoal já pode pegar a chave, tá? Corpo diretivo, são informações agora bem importantes, gente, que a gente não fazia na reunião de entrada. Que é nessa reunião, a gente só falava do apartamento e dos documentos. Aí o que a gente foi percebendo? Que as pessoas mudam sem ter muita dimensão do que é morar num condomínio. Quem hoje mora em condomínio, em apartamento? Ó, uma ou duas pessoas só. Então, a gente precisa conversar muito sobre isso, muito. Porque tem gente que está mudando e não faz ideia do que seja. E aí a renda está ficando muito comprometida, está tendo muita briga, está tendo ameaça, tem gente que quer ser síndico, outro não quer mais. Então a gente percebeu que a gente precisa esgotar ao máximo, né, todas as chances de explicar para vocês tudo que significa morar num condomínio, para vocês pensarem bem direitinho e planejar a vida de vocês bem direitinho, que não é só receber a chave, vou pegar o caminhão de mudança e vou mudar. Não é só isso, envolve muita coisa, tá? Então, vamos por ordem, né? A gente vai falando todas as coisas que envolvem, que a gente não quer que vocês voltem, a gente não quer que vocês saiam, né? Como eu brinquei, tem o programa Pode Entrar, mas também tem que ter o programa Pode Ficar, né? E a prefeitura está de olho nisso. A gente não quer que as pessoas saiam, porque se você sair, você recebeu o apartamento hoje. Se daqui a um ano você percebe que eu não gostei, eu não consigo pagar, e aí eu parei de pagar, você vai perder o apartamento. E pior, você não vai poder ser atendido nunca mais, entendeu? Nem com auxílio aluguel, porque já vai ser considerado um atendimento. Lembra que eu falei lá no começo? Tá? Então, é muito importante que vocês tirem dúvidas e prestem atenção. Então, a primeira coisa que é super importante é a escolha do corpo diretivo. Todo prédio, né, todo apartamento, assim, condomínio, tem um síndico. Eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ter uma reunião só para falar do síndico e tudo, mas, como eu falei, a gente vai esgotar todas as possibilidades. Hoje eu só vou introduzir. Todo condomínio tem um síndico e um conselho fiscal. O síndico é a pessoa que vai ser o gerente do local, sabe? Ele vai cuidar das contas, ele vai chamar vocês para reunião, ele vai falar das regras, ele vai multar as pessoas se as pessoas vão descumprir, não cumprir o regimento, enfim. Por condomínio. Este síndico ele vai gerenciar as 14 torres. Então, o bloco 1, 2, 3, 4 até o 14 faz parte de um condomínio. São 25 torres. Mas aí existem estratégias, né? Tem o síndico, que é o cara que cuida da conta, junto com a administradora. E aí tem o conselho fiscal, né? Que são moradores que também se candidatam para poder fazer parte e ajudar o síndico. Pode ter subsíndico, aí sim, por torre, aí cada subsíndico conhece a realidade da sua torre para ajudar o síndico. Tem formas de deixar isso mais fácil, tá? E esse síndico, gente, quem vai votar são vocês. Então a gente vai perguntar aqui, quem de vocês quer ser síndico? Aí já começa a pensar.
Lembrando que vai ter momentos para explicar direitinho o que é ser síndico e o que o síndico faz, tá? Qual o apoio, o síndico recebe ou não recebe, tudo isso vai ser explicado lá pra frente, tá? Então, mas aqui a gente já fala assim, ó, se alguém tiver interesse em ser síndico, se for uma pessoa que tem aquela liderança nata, né, que tem tempo ou que tem disposição para poder se comunicar com as pessoas, para cuidar da conta bancária, enfim, para se relacionar com os funcionários do condomínio, porque vai ter funcionários do condomínio. Se tem alguém que gosta dessa parte, já pode dar um nome no final para quem? Para a Tatiana que está lá fora. Ah, eu não quero ser síndico, mas eu quero ser do conselho. O que é o conselho? O conselho vai ajudar, vai fiscalizar as contas para ver se o síndico está fazendo tudo certinho, se está todo mundo sendo pago, se está todo mundo pagando, tá? Então pode ser do conselho também, que é a pessoa que ajuda eu quero ser subsíndico. Então já vai pensando, se hoje já tiver interesse, já pode deixar o nome. E aí vão ter outros momentos que a gente vai chamar as pessoas para ser síndico, até o dia que as pessoas vão falar, olha, eu quero ser síndico, eu também. E aí vocês vão escolher, o síndico vai fazer a campanha dele, igual se fosse prefeito, governador, né, deputado, vai fazer onde ele está. A justiça vai convocar ele de alguma forma, porque a justiça tem como encontrar algumas pessoas. Se não encontrar, o divórcio é feito à revelia. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja ali, o juiz vai determinar o divórcio. Tá? Então não é porque a pessoa sumiu que você não vai regularizar a sua situação conjugal. Tá bom, gente? Mas compareçam ao atendimento, mesmo sem o divórcio, que é pra gente ver cada situação. Deu para entender? E aí, no caso, pessoal, dos comprovantes de renda, independente se a pessoa trabalha com carteira assinada, com uma situação formal, ou se ela faz um trabalho como autônoma e não tem carteira assinada, ela precisa apresentar no dia do agendamento, né, no dia que vocês passarem pelo atendimento, a carteira de trabalho digital. Não pode ser a carteira digital, a carteira física, né, em papel, tem que ser a digital. E aí, nesses casos, a gente recomenda que a pessoa, no próprio celular, abaixe o aplicativo da carteira de trabalho digital. Isso, importante ter a senha Gov atualizada, né, para poder fazer esse acesso, senão não consegue baixar. Os 3 últimos olerites precisa apresentar no dia, conforme a Sandra falou, acho que alguém perguntou, né, a questão do olerite digital. Tem que apresentar no dia os 3 últimos olerites. Se for via física, a gente vai digitalizar essa informação. E se vocês tiverem esses 3 últimos de forma digitalizada, aí no dia vocês vão encaminhar para a pessoa que vai estar atendendo vocês. Tá? Quais são esses 3 últimos? Se a gente está falando que vocês serão atendidos em julho, o olerite de julho é bem provável que vocês ainda não receberam, que só se recebe no último dia do mês. Então, vocês precisam apresentar de abril, maio e junho. Esses são os 3 últimos que teria que apresentar no dia. Para quem não tem os olerites, para quem não trabalha com o registro em carteira, nós temos uma declaração de renda que temos tanto aqui, que vocês podem pegar com a equipe social que fez o agendamento de vocês, ou no próprio dia do atendimento, vocês preenchem, né, dizendo qual é a função de vocês, o que vocês trabalham e qual foi o ganho dos últimos 3 meses. Então, se tiver o primeiro e o segundo titular, é importante que os 2 compareçam para poder fazer o preenchimento dessa declaração. Ou já leva a declaração aqui que a gente consegue disponibilizar e no dia vocês trazem ela preenchida. Isso, só levar no dia.
Os titulares, necessariamente, os titulares precisam apresentar tanto a carteira digital quanto a comprovação de renda. Quem não é titular, a gente até solicita porque é uma atualização que também é feito na plataforma da prefeitura, que fica para a SEAB a situação da composição familiar de vocês, mas o que vai ser encaminhado para a Coab é só a renda do primeiro e do segundo titular. O olerite do meu filho, eu posso levar, moça? Se ele for titular, sim. Eu vou falar sobre comprovante de residência. A gente ainda está na questão da comprovação de renda. Olerites, então aqui ok. Carteira de trabalho, autônomo, a declaração. Então assim, independente se é registrado ou não, precisa apresentar as declarações de rendimento, de renda, né? Então, o lerite para quem é formal, para quem é informal, preenche essa declaração lá junto com a gente. Pode falar, moça? Pode falar. Porque assim, eu não trabalho. Não trabalho, então não tenho renda. Eu vou colocar no meu esposo. Sim, tudo bem. Não tem problema. Um dos dois titulares precisa compor renda, mas no dia nós vamos solicitar a sua carteira de trabalho digital para poder ver as páginas que, mesmo as páginas em branco a gente precisa da informação. Eu trabalho, mas eu não sou registrada. Aí meu filho quer usar o olerite, pode, né? Eu sou titular do apartamento. Não, é só do titular. Aí no dia você vai preencher uma declaração dizendo quanto você ganha informalmente. Não precisa do olerite. Mas vai garantir o apartamento? Sim, você vai declarar a sua renda, tá? Mesmo as pessoas que já são aposentadas ou que recebem algum benefício do INSS, precisa apresentar a carteira de trabalho digital. Tá certo? E para comprovar a renda, apresentar os 3 últimos extratos. Porque a gente consegue puxar esses extratos, seja na conta bancária, né, ou no próprio aplicativo, ou no próprio aplicativo do INSS. Tem o aplicativo Meu INSS, que vocês conseguem baixar a informação dos 3 últimos extratos. E também precisa apresentar a carta de concessão do benefício. Então, quando a gente se aposenta, a gente recebe, seja por correspondência ou no próprio INSS, a carta de concessão do benefício com o número do NIS que vocês precisam também levar. Comprovante de residência. Alguém me perguntou sobre comprovante de residência. Tem que apresentar os comprovantes atuais, tá? Principalmente no nome do primeiro ou do segundo titular. Quais são esses comprovantes? De água, de luz, telefone, água, luz, telefone, tá? Se não tiver, a pessoa paga aluguel para alguém, né, que possa levar o contrato de locação, também a gente recebe. Então é sempre importante, no dia que vocês levarem, né, que separar essa documentação, assim como vocês fizeram no recadastramento, é um dia que vocês precisam pensar sempre que alguém vai olhar esses documentos, né, e que vai analisar para ver se vocês vão ser contemplados ou não. Quando a gente encaminha direto para a Coab, sempre pensar, será que está tudo certo? Será que está legível? Será que esse contrato de locação está com a data atualizada? Sempre levar com o máximo de informação possível, tá? Do proprietário? O contrato? Não, se tiver no seu nome,
o contrato de locação já e o boleto, não precisa da declaração do proprietário. Mas assim, se não tem contrato, o boleto serve, você precisa de alguma outra coisa. Olha, em caso de você não ter nenhum outro tipo de comprovante, já serve. Só que no dia, você também pode fazer uma autodeclaração, reforçando que você reside nesse endereço. Mas, moça, Não precisa, a autodeclaração não precisa, preenche lá no dia, mas precisa estar vinculado a um outro comprovante, tá? mas, moça, mas pra eu não perder o apartamento, meu filho vai usar o olerite dele, não vai ter jeito. Não, mas aí se você é titular, vai ser no seu nome. Não, Aí vai ser você, meu nome, mas o meu filho, ele vai morar também no apartamento, aí ele vai usar o olerite dele, ele pode, né? ele pode apresentar. No dia, quanto mais informação tiver, melhor. A letra B. Extrato. Olha, essa declaração, ela precisa ser assinada pelo primeiro e pelo segundo titular. Se a pessoa for sozinha, só ela mesma assina. Se forem duas pessoas, primeiro e segundo titular, assinam os dois. Essa declaração traz a ciência de vocês de que não é permitido o atendimento habitacional com o programa Pode Entrar, né? Ou nenhum outro programa também, se a pessoa já foi contemplada com outro imóvel ou com outro atendimento. Então, se alguém fez a compra já de um outro imóvel, se tem imóvel no nome de vocês, aí é uma questão que deixaria vocês fora desse critério de atendimento. Ou se vocês já tiverem sido atendidos com outro programa habitacional. Então, preencher essa declaração é dar ciência de que vocês não possuem mesmo nenhum outro imóvel e vai poder continuar aí sendo atendido pela equipe, tá certo? Não deixem de levar. Ei, moça, ei. Quer dizer que se eu tiver um imóvel na minha cidade, lá, ele pode ter? Sim, se tiver um outro imóvel, mesmo que seja em outra cidade, ele acaba aparecendo, porque antes da gente fazer o atendimento a vocês, nós fazemos uma pesquisa cadastral, né? E isso pode vir a aparecer. Então, se aparecer, dá duplo atendimento. E o duplo atendimento já deixa a pessoa fora desse critério para aquisição. O terreno também aparece. Assim como o imóvel, o terreno também aparece. Isso, eu vou explicar, tá? Pessoal, então vamos lá. Não precisa apresentar nenhuma cópia de documento. Vocês precisam levar os documentos originais de quem mora com vocês. Embora a gente peça a documentação de todo mundo que mora junto com vocês, o que vai ser encaminhado para a elaboração do contrato vai ser do primeiro e do segundo titular. O irmão, você, né? Então, quais os documentos? O RG original, CPF original. A gente vai fotografar esse documento, todos os documentos, né? A gente fotografa e já insere na plataforma onde vocês serão cadastrados. Então, nós, enquanto equipe social, não ficamos com nenhum documento, tá? Então, RG e CPF e a certidão de nascimento para quem é solteiro, certidão de casamento para quem é casado e para quem já é divorciado, a certidão de casamento precisa ter uma verbação, que é um registro do cartório, no verso da certidão de casamento, dizendo que aquela pessoa está divorciada. Então, para apresentar para a equipe o estado civil,
tem que ter a certidão. Tá? Ai, mas eu moro junto e não tenho a declaração de união estável. Então, eu não posso trazer esse companheiro para a segunda titularidade. Para trazer esse companheiro para a segunda titularidade, tem que apresentar a certidão, a declaração de união estável. Então, são documentos que precisam estar indo atrás, que precisam, né, buscar, que para o auxílio aluguel, talvez vocês não tiveram, né, essa obrigatoriedade, mas para o financiamento habitacional tem que ter. Não, aí você apresenta um novo RG. Sim, não tem problema, pode ser. E aí, pessoal, tem a data 18/6, porque a partir do dia 18/6, né, a gente já está recebendo essa documentação de um outro grupo que participou da reunião. Então, como a Sandra falou, nós chamamos vocês a primeira vez, chamamos a segunda, que é esse momento, né? Pode ser que alguém não recebeu aí a mensagem, não recebeu o convite, e dessa vez recebeu, deu certo. Então agora todo mundo vai sair daqui hoje com o seu agendamento, com o dia e horário que vocês escolheram, né? Que foi melhor para vocês, para poder nos trazer essa documentação. Não, que é lá na rua 24 de maio. Está lá no papel, é subindo a rua, um pouquinho ali acima do Teatro Municipal. É importante o compromisso de vocês em trazer esses documentos, completos ou não, para a gente poder orientar vocês da melhor forma. Por quê? Vocês estão perguntando, mas quando? Quando vai ser feita a entrega? A gente está fazendo a nossa parte. Né? Então, quanto mais rápido vocês nos apresentarem, quanto mais redondinho assim ficar a situação de vocês, mais a gente consegue fechar esse grupo do condomínio 1 e já dizer para a construtora, da nossa parte está tudo ok. Está aqui a documentação das famílias que vão ser contempladas no condomínio 1. Então, a gente conta com vocês aí. Se não conseguir, no dia, tiver faltando alguma documentação, a equipe vai marcar um dia de retorno e vocês compareçam nesse dia. Ou se vocês verem que o dia que a equipe social está dando para vocês retornarem, não vai ser o suficiente para esperar aquele documento chegar, para poder levar a documentação certinha, pede mais uma semana. Mas não deixem de falar com a equipe para a gente conseguir atender vocês da melhor forma. Deixa eu ver, plantão de orientações, que é da 24 de maio. Esse telefone de WhatsApp é o mesmo que vocês receberam o convite, né? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. E o 0800 também, vocês podem aí procurar pela equipe. Vamos só tirar mais algumas dúvidas e a gente já finaliza. Pode falar. Eu posso passar por nome da minha irmã? Então, a sua irmã reside já com você e já está com você no cadastro? Não, então aí não é possível. Precisa estar no cadastro para fazer qualquer alteração de titularidade. Porque assim, coisa assim, registrada no meu nome, na minha cidade, na Bahia. Ah, o senhor já tem outro imóvel. Tá. Porque o que acontece? Vocês têm um cadastro lá da época da remoção. Quando a gente chama para fazer a atualização cadastral, a gente faz um comparativo desse cadastro. Então, qualquer mudança, qualquer alteração, principalmente da titularidade, a gente precisa realmente acompanhar e verificar se é possível fazer. Então, no caso de uma outra pessoa que não faz parte daquela composição familiar, quiser vir para fazer parte desse cadastro, aí não é possível. Só que eu moro na casa dela, convite da minha irmã. Depois a gente vê especificamente a sua situação, mas de antemão não é possível.
tá? Mas aí a gente tem que abrir o seu cadastro direitinho. Eu queria passar para minha esposa ser titular. Eu posso. Ela já está no seu cadastro? Pode. E no dia de trazer as contas, só trazer só as contas de água e luz. Na hora de levar a documentação, o senhor tem que ir, por enquanto o senhor é o titular, tá? Aí você vai levar todos os documentos, não é só o endereço, todos. Aí lá o senhor vai falar, eu quero passar para minha esposa a titularidade. Entendeu? Não precisa levar o contrato, não. Que contrato? Só se o senhor não tiver outro comprovante de renda, de residência, luz, água, se o senhor tiver nada, aí você leva o contrato. Tá? Complementar aqui o que a Renata falou, gente, isso aqui também é pega muita gente, o cadastro fica lá, ó, e a gente não consegue resolver. Que é o contrário. As perguntas aqui foram: posso incluir alguém no meu cadastro? Dependendo da situação, pode, dependendo, não pode. Tá? Agora, posso excluir alguém do meu cadastro? Meu ex está no cadastro, a minha ex está no cadastro. Aí já não é simples, tá? Se o ex ou a ex, ou qualquer pessoa que você queira tirar do seu cadastro, for primeiro ou segundo titular, não dá para tirar sem a pessoa assinar uma desistência. Tem aí a declaração? A gente já trouxe a declaração de desistência, que você vai entregar para aquela pessoa, falou, ó, casa é minha, eu vou morar lá, a gente está separado faz tempo, assina aqui a desistência. Caso ele não queira assinar. Aí, vamos lá. Deixa eu continuar no caso ele queira. Se ele quiser ou ela quiser assinar... Por exemplo, 10 anos que não está mais junto, só foi casamento junto na hora do momento. Tá, eu vou explicar isso, tá? Por quê? Se a pessoa concordar em assinar, tem que ir no cartório reconhecer a firma, tá? Esse é o único documento que a gente exige firma reconhecida, que é a declaração de um titular desistindo do atendimento, abrindo mão do atendimento em favor da outra pessoa. Tudo bem? Eu tenho uma dessas. Essa é a única que precisa de declaração reconhecida em cartório, tá? Mas se você Agora, não é casada? Calma. Casada ou não casada? Se for casada no papel e o fulano ou a fulana não vai assinar a desistência, você tem que apresentar o divórcio e a desistência. Eu não sou casada. Não basta apresentar só o divórcio, tá, gente? Olha aqui. Por que existe isso? Gente, presta atenção. O que a lei diz? Tá? Não é a gente não, é a legislação. Que tem direito ao atendimento habitacional definitivo, que ou seja, o apartamento, as pessoas que foram removidas, que passaram por um processo de remoção, né? Ou seja, a prefeitura foi lá, tirou você da sua casa e passou a máquina. Não aconteceu isso? Quem estava no cadastro naquela ocasião tem direito a esse atendimento. Só que a gente não atende pessoas, a gente atende família, cadastro. Então, se a pessoa não quiser e ela tiver naquela ocasião, tiver no seu cadastro na ocasião da remoção, não tem conversa, o direito é dos dois. Vocês podem ter acabado a relação, o casamento, a amizade, o que for. Mas o direito ao atendimento habitacional permanece sendo dos dois. Mas se o advogado entra, moça? Calma. Aí, se a pessoa não entrar num acordo, que é muito comum as pessoas entrarem em acordo, Porque tá? vai querer levar amante, A senhora fica assim, ó. Qual o nome da senhora? Meu nome é Carla. Cara, você precisa segurar um pouquinho, depois a gente conversa bastante com você, tá bom? Se a pessoa não abrir mão, gente, né, no acordo, no consenso, né? Tem muita gente que abre mão para os filhos que vão ficar, enfim. Aí só na justiça, tá? Só judicializando. Aí tem que ir lá na Defensoria Pública e abrir uma disputa por esse cadastro. Às vezes a disputa sai rápido, às vezes não. Tá? Ou na defensoria ou com advogado particular, aí vocês decidem, tá? Mas eu nunca mais vi ele, é uma situação de violência. Aí é aquilo que a gente falou, cara, não dá mais pra te ouvir, senão eu não consigo liberar o pessoal, tá bom? Se for uma situação especial, tá? A gente vai ver caso a caso. Mas, repito, no geral, precisa da desistência ou de uma decisão judicial. Tudo bem, gente?
Só reforçando para São Pedro, Livieiro e Boqueirão não ir embora, tá? Mesmo sendo casado, a gente tem a opção de ficar como só um titular? Era isso que eu ia perguntar. Mesmo sendo casado, Eu quero deixar só no meu nome. Eu quero... não. Se apresentar a certidão de casamento, automaticamente os dois serão titulares. Peraí, ela primeiro. Eu vou te falar aí, se for um bom filme, o casal está em consciência, ele é mesmo não quer entrar no pacote aí. Tá indo. Estamos bem entendidos. A gente consegue fazer isso aí mesmo. São duas situações diferentes, vamos lá. Se existe casamento no civil, não tá junto mais, tem que ter divórcio. Mas não tem um papelzinho que você falou que não pode abrir mão? Então, mas são duas coisas diferentes. Aí você vai ter que apresentar o divórcio e a declaração de desistência. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o direito dele, outra coisa é a relação conjugal. Vou reformular minha pergunta. Tá. Exemplo. Se ele nunca esteve no cadastro, porque a gente evolui, né? A nossa vida evolui. Não sei aqui, mas quando aconteceu isso daí, eu não era nenhuma. Sim. Então a gente evolui. Porque eu nem entendo porque a gente não pode constituir alguma coisa, ter alguma coisa, um terreno na casa. Porque a gente evolui, né? A gente trabalha para isso, vai evoluir. Mas beleza. Então a gente casa, separa, casa de novo, acontece. Porém, eu e meu ex, não importa, a gente tem um consenso e estamos muito bem entendidos nessa situação. E ele não quer entrar. Ele quer que seja meu e das minhas filhas. Ele falou que assina qualquer coisa. Mas vocês são casados? Só que a gente é casado. Não tem jeito. Ou você divorcia dele. Não tem como. Aí é fraude documental, entendeu? Aí você vai casar, vai casar com a solteira, não pode. Tem essa possibilidade dele aceitar de livre, espontânea vontade? Ele pode não, ele já está no seu cadastro. Ele nunca esteve no meu cadastro. Não tem problema, se ele nunca esteve no seu cadastro, a gente não vai pôr ele. Só que você tem que ser separada. Você tem que apresentar a separação. Eu pensei nessa questão, porque tipo, vai demorar muito isso daí. Até fazer isso daí é pior. Então, mas você tem a possibilidade de colocar ele. É uma decisão sua, a gente não se mete nisso. A gente só diz, ó, tem esse caminho e esse caminho. Você escolhe, ou põe ele e continua com a certidão de casamento, ou não põe ele e apresenta o divórcio. Acordo entre vocês, gente, presta atenção. Acordo entre as pessoas existem. O que mais tem é ser humano fazendo acordo. O que isso não pode é virar um contrato. Vocês estão comprando um imóvel. Não dá pra ser, sabe, de qualquer jeito, com mentira, com... Não é mentira, né? A palavra certa não é mentira, mas com jeitinho brasileiro, com acordos. Não dá, você entendeu? Assim, porque hoje tá tudo bem, amanhã pode não estar. E daí a prefeitura não pode ser conivente com uma coisa que não é oficial. O que é oficial? O que está no papel. Então, se é casado, tem que pôr o marido. Se não é casado, tem que ter o divórcio. Parece essa parte que você falou, que a pessoa abre mão disso daí. Até que ponto essa pessoa pode abrir mão? Então, o que você falou aí? Pode preencher esse papel e abrir mão. Quando tem os divórcios. Qual que é essa parte? Não, por exemplo, eu sou separada do pai dele 10 anos. Eu não tenho vínculo nenhum com ele. Ele é separado. Eu estou com o papel para ele assinar. Tentar ele assinar para ele não entrar. Porque ele está no cadastro dela. Vou tentar ele sair, porque ele já não é mais. Ah, só um minutinho, deixa eu uma pergunta aqui. Só que eu não sou casada com ele, só a primeira vez. Vocês estão lidando com pessoas novas. Aí assim, Fala muito. mas aí, esse processo aí, ainda ou seja, A pergunta dela aqui, gente, é uma das mais importantes, tá? Que ela tá perguntando. Prestando atenção. Coisa chique, coisa de gente rica. A prestação, eu vou botar bem baixinho, R$150. Aí vem 80 de condomínio, R$200 de luz, vem água, que eu não sei quanto que é, aí vai lá pra cima, né?
Eu vou botar ali 500, 600, 700 reais de prestação. Isso para um pobre é extremamente altíssimo, né? Aí você vai pagar a primeira, a segunda, a terceira de 700 reais. Quarta, quando chegar na quinta, eu não vou mais poder pagar. Aí eu vou começar a atrasar, eu vou fazer de tudo, eu vou passar fome, porque eu tenho que pagar. Se eu não pagar, na terceira prestação a Moab vai bater na minha porta, né? Então, nessas condições, a pessoa chegou na... É por isso que muita gente sai, é por conta das contas que foi aumentando. Digamos que chega nesse patamar, né? A pessoa, eu não tenho condições mais de morar aqui. O que eu vou fazer? Para onde eu vou, o que eu faço? Se a pessoa queira vender por não conseguir pagar, né? É por isso que a gente está abrindo bem os olhos, sabe, gente? Porque o pessoal vai mesmo bem feliz, bem iludido, bem deslumbrado, né? Mas assim, vocês têm até o momento de assinar o contrato, você tem a chance de desistir. A assinatura do contrato é a última coisa que vocês vão fazer. Então, às vezes nem é só dela, né? E é muito pertinente, tá? Os valores é bem mais caro, né? Algumas pessoas realmente desistem. Os valores é bem mais elas assinam, né, um termo de desistência e voltam para a fila antes de morar, antes de assinar o contrato, tá? Então, aí fica na fila. Aí o que está acontecendo hoje? Tem a opção de desistir do empreendimento, que nesse momento pode não caber. Não perde tudo hoje. Onde é hoje? 3, 4, 5, 6. 6 de julho. Hoje, 6 de julho, na região sudeste, né, que é de onde vocês vêm, o Citar é o último empreendimento que está pronto e a gente está entregando. Tá? Então, terminou essas 2.000 unidades, eu não posso dizer quando vai ter de novo. Não posso. Eu não posso porque eu não sei. Porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Pode ser que você fique mais 10 anos, pode ser que não. Eu não sei. Então, é uma decisão que vocês precisam tomar com todas as informações disponíveis. Lembra que eu falei, não decidam nada com dúvida? Então, na hora de pensar quanto vai custar esse condomínio, ele pode custar o mínimo, né? Ou ele pode custar o máximo. Vai depender do que vocês vão votar. E na hora de votar, você tem que pensar, não é nas palavras bonitas que a pessoa vai chegar aqui, ficar falando, ou discursando, eu preciso de segurança, então vamos pôr 24 horas, eu preciso disso, vamos botar câmera. Gente, querer todo mundo quer. Mas quem hoje mora com segurança na porta de casa? Fala pra mim. Por que vocês têm que ter portaria 24 horas? Né? Então tem coisas assim, que as pessoas vão deslumbrando, né, que os condomínios hoje, de gente que não é atendida pela SEAB, né, de pessoas que compram com entrada, tudo, já não tem mais portaria 24 horas por termo, não tem mais isso. Mas isso que a gente está entregando, o povo está querendo isso. Então o condomínio está ficando alto mesmo. Agora, a gente tem um condomínio que a gente entregou no Heliópolis, lá no Zelondinho, que não tem funcionários, o pessoal que faz a limpeza, tem ao mínimo, que é uma administradora para pagar o elevador, e aí, se eu não me engano, é 100 e poucos reais, 130. Isso é um valor ótimo, esse valor ok, em nenhum lugar você vai morar com isso, tá? O Casa 8, se eu não me engano, a água está incluída no condomínio. Essa informação a gente ainda vai trazer para vocês com mais certeza. Por exemplo, o Tolstói, que foi o que a gente entregou, água e gás está incluída no condomínio. Não vai receber a conta em casa. Então, hoje, quem mora lá no Tolstói paga o quê? Condomínio, a prestação e a luz. Então, mas tem empreendimento que aí o condomínio vai ser mais barato, mas em contrapartida você vai receber a conta de água na sua casa, entendeu? Aí, do Citar, a gente vai trazer para vocês, como a gente vai lá amanhã, tem muita informação que a gente ainda precisa buscar. Mas até o momento certo de vocês votarem no valor do condomínio, vocês vão ter essa informação. Tá? Então é vocês que vão decidir quanto vai custar esse condomínio. Como eu disse, tem algumas coisas que são básicas, não dá para ficar sem. Porque é lei, é obrigatório, você tem que ter uma empresa que cuida do elevador, porque senão o elevador cai, né? Tem que ter alguém fazendo a manutenção, você tem que ter uma empresa, tem que ter seguro, tem que ter, enfim. Outras, vocês podem abrir mão e se auto-organizar por bloco, por exemplo.
Sabe, assim, tem muita coisa que dá para acontecer e que mas a gente não pode decidir, a gente pode dando dicas, né? Trazendo experiências. E aí cuidado com a fala bonita das pessoas, com o deslumbre, né? Realmente a realidade é muito diferente. Tem pessoas que vão entrar lá que não ganham nenhum salário mínimo. E tem pessoas que vão entrar lá que ganham 6 salários mínimos. Dá quanto isso aí? Sei lá, 7, 8 mil reais. E essas pessoas, elas vêm com um discurso de rau, né? Aí a pessoa às vezes fica com vergonha de votar e vota igual todo mundo. Não, gente, votem aquilo que vocês realmente acreditam, aquilo que vocês realmente possam assumir depois. Não votem porque está com vergonha. Inclusive, a gente vai adotar a votação por cédula, que é para não ter esse negócio de aliás, não, versão online, né? Mas é secreta, né? É votação secreta, ninguém vai saber o que você está votando ou não, tá? E aí, se depois de votar vocês vão saber quanto vai custar o condomínio, poxa, para mim não dá. Então você desiste antes de assinar um contrato. Para você continuar na fila, para quem sabe um outro empreendimento com uma manutenção mais simples, talvez. Ok? Mas uma coisa de cada vez. A gente está falando assim, está assustando muita gente, mas eu estou preferindo assustar do que o povo vir todo cego, sabe, deslumbrado, feliz da vida e ficar pensando num monte. Porque, gente, quem não quer, né? Uma funcionária da limpeza, uniformizada, bonitinha, o zelador lá na porta, todo educadinho, falando bem-vindo, boa tarde, senhora, beijo seco, não sei o quê. Quem não quer? E todo mundo quer, todo mundo merece. Mas nem todo mundo consegue. Tudo bem? Então vamos pensando uma coisa de cada vez. Hoje, no primeiro ano, pensa no seu imóvel, que é essencial. O ano que vem, melhora. Vamos melhorar aqui, né? A gente já está aqui há um ano. Como que a gente pode melhorar o nosso condomínio? Vamos fazer tal coisa? Entendeu? Porque é melhor começar devagar e ir crescendo do que começar com um montão de funcionário, um montão de coisas, e depois você não consegue chegar. Tudo bem? E mais, gente? A gente precisa encerrar. Alguma dúvida mais coletiva? Eu já quero ir embora. Pode ir. Desde que não seja do Coqueirão, nós São Pedro do Pinheiro. Vem aqui pra frente quem é dessas 2 áreas que eu pedi. Pode. Gente, obrigada.